Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informação de hoje, vamos falar sobre negociações. é, o Vasco à procura de um zagueiro destro. Vamos falar também, pessoal, sobre Ramon Rick, né? Falar também sobre André Fernandes. E vamos falar também, galera, sobre o jogo de amanhã, jogo bastante importante para o Vasco, né? Principalmente a situação do Vasco ali na tabela. É, tudo isso, logo mais, galera. Mas antes, eu peço a vocês a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu like, sua inscrição, galera. E você está ajudando o Vascaíno alagoano arretado, galera. Para você que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu joinha aí, deixe seu like aí, né, galera? E divulgue o canal aí para mais Vascaíno. E aí você estará ajudando o Vascaíno, galera. Alagoano arretado. Vascaíno ajuda Vascaíno. Galera, vamos conversar, né? Começar sobre Joaquim, né? O jogador que já atuou aqui no Brasil e agora está no Tigre do México, né? O nome do Joaquim volta a circular em São Januário, né? As diretorias do Vasco. O Joaquim é alvo, né, do Vasco, é um alvo do Vasco para a defesa, para a zaga, né? O jogador pertence ao Tigres do México e o staff do jogador é, falou que o Joaquim tem interesse em ouvir a proposta do Vasco, e que o Joaquim quer voltar a jogar no Brasil. O Joaquim já jogou no Santos, começou no Cuiabá, depois foi para o Santos, e ele disse que tem interesse de ouvir a proposta do Vasco, quer voltar a jogar no Brasil, porque, principalmente em um grande clube como o Vasco, que tem uma grande torcida, né? O Joaquim é o xodó lá do Tigres, ele é o titular lá, cara. E o jogador tem vontade de vir jogar no Brasil de novo, porque sabe que o futebol brasileiro é um futebol que tem visibilidade. Né? O, o Tigres, né, pode botar uma dificuldade, né? Um jogador muito habilidoso, muito bom em bola aérea ali, né? O jogador atua pelo lado direito da zaga, é justamente o que o Vasco, a posição que o Vasco está precisando. Não é de agora, desde a temporada passada, que o Vasco quer um jogador que atue ali, um zagueiro que atue ali pelo, pelo lado direito da zaga. O jogador tem 27 anos, é um bom zagueiro. E aí, galera, o Vasco vem procurando aí, né, de toda forma, um zagueiro aí. Já sondou o Barbosa, mas o Barbosa está em negociação, né, já com o Palmeiras, praticamente no Palmeiras. Tem o problema de Arboleda ali, né, que está nessa briga aí com o São Paulo. E aí, galera, o Vasco está procurando o zagueiro, né? Esse zagueiro é um bom zagueiro, já sondou aí o Otamendi. E aí, galera, o Vasco tem que conseguir nessa janela aí trazer um zagueiro, né? Um zagueiro que seja destro, que atue ali pelo lado direito da zaga. Galera, e além do Joaquim, o Vasco tem também o Juan Bruneta, né? O Juan Bruneta, que é também jogador do Tigre do México. O Juan Bruneta já falou que sim, já deu um ok para o Vasco, né? O Juan Bruneta é um meio muito promissor, joga no meio do campo ali do México, é destaque lá no México, no Tigres do México. E aí o Vasco também já sondou, já conversou, já teve a conversa, o Ademar Lopes já teve a conversa com o empresário do jogador, cara. E Juan Bruneta, cara, pode vir para o Vasco aí a qualquer momento. O Vasco, é, o Vasco continua a conversação com o empresário do jogador, né? O Tigres é que está botando dificuldade aí, mas o Vasco, né, está conversando. Galera, agora vamos falar sobre o Ramon Rick, né? O jogador que foi integrado ao profissional, né? Aos titulares, ao profissional do Vasco. O Ramon Rick, cara, tem uma grande habilidade, um grande jogador. Por isso que ele não viajou para o Chile, já para ficar treinando entre os titulares, entre, né, os profissionais. O Ramon Rick é destaque por sua personalidade, né? Por
por chamar a responsabilidade para si, por sua qualidade, né? Um bom controle de jogo. E aí, cara, mais um jogador, mais um reforço, né? Um reforço da base. Esse Ramon Rick, cara, o Ramon Rick tem uma qualidade enorme. E o Renato Gaúcho, a diretoria já vem observando esse jogador, né, que agora faz parte do profissional do Vasco. E o Vasco também, galera, ontem renovou o contrato de Andrei Fernandes. Andrei Fernandes, cara, eu já falei no vídeo aqui passado, o Andrei Fernandes, ele é considerado outra joia da casa, né? Uma joia da casa. O Vasco, a diretoria também vem observando esse jogador. O jogador fez gol agora contra o Santos na partida do Sub-20. O jogador estava há pouco tempo estava no Sub-17, agora já está no Sub-20. E esse é outro jogador que o Renato Gaúcho está trabalhando, como o Renato falou na, 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 na reportagem, né? Que gosta de trabalhar com jogadores jovens, né, com garotos da base, e você vê que esses garotos têm uma grande um potencial. O Vasco renovou o contrato com ele até 2030 por 360 milhões de reais. O passe dele está está fixado em 60 milhões de euros, 360 milhões de reais. O jogador é um meia, né, joga no meio do campo, joga também como ponta, quer dizer, joga ali como atacante, cara, meio atacante. É um grande jogador, né, tem muito futuro. O Vasco já está se precavendo, porque clubes europeus aí vai cair no mercado aí e vai procurar essa garotada, esse jovem. Então o Vasco já se precaviu e fez esse novo contrato, renovou o contrato com uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cara. São joias da casa que estão se destacando. O Vasco, cara, o Vasco, ele projeta vários, muitos cria da casa, como o Ryan, como o Andrei Santos, né, como Gabriel Peck, como Evander e outros jogadores aí que estão na Europa, espalhados pelo mundo aí, tudo cria da casa do Vasco da Gama. O Vasco da Gama é uma fábrica de, de, de jogadores, de crias da casa aí que estão aí, cara, espalhados pelo Brasil. Parabéns para esses garotos. Aí tá voltando aí também o Bruno Lopes de contusão, né? Tem outros jogadores, outros garotos aí muito bom de bola aí, cara, que tá aos poucos, né, jogando como titular, jogando como profissional aí no clube, no time principal do Vasco, galera. Tá de parabéns essa garotada aí. E logo, logo aí, cara, nós temos aí uma safra de jogadores bons aí, ajudando o Vasco a crescer, cara. Já é um clube gigante, com esses garotos chegando aí, bons de bola, vale a pena. Vocês cria da casa cara, dando orgulho à instituição Vasco da Gama. Galera, agora vamos falar sobre o jogo, né? O jogo de amanhã, às 20 horas e 30 minutos. O Vasco precisando ganhar, precisando sair daquela. Tá no meio da tabela, mas está muito embolado ali, a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Vasco não pode, né, perder esse jogo. O jogo vai ser em São Januário, apoiado pela torcida. O Caldeirão vai ferver, porque o Vasco precisa dessa vitória. O Atlético Paranaense é um grande clube, né? O Atlético Paranaense ocupa a 5ª posição com 23 pontos. E o Vasco o Atlético Paranaense é um clube bem treinado, cara. O Vasco tem que ter bastante cuidado. O Atlético Paranaense vem com 3 desfalques muito importantes, que é o Esquivel e o Benavides, e o seu centroavante principal, o Viveiros, né? E também o Odair Helman, que está fora também, está suspenso, o treinador. Mas o Atlético Paranaense é um time muito bom, cara, muito bem treinado, vem numa crescente, né? Está ocupando aí, cara, a 5ª posição da tabela, não é, então mostra que o Atlético Paranaense não é bobo, né? Então o Vasco tem que ter cuidado. O Vasco vem com 2 desfalques, Cauã Barros ali, que ajuda
a defesa ali como primeiro volante, e o lateral direito, né, o PH também levaram, o PH e o Calma Barro levaram o terceiro cartão contra o Flamengo e está fora desse jogo. O Vasco, como eu falei, o Vasco está na 13ª colocação, é uma posição, está numa posição incômoda, se torna incômoda porque tem 5 clubes ali com 17 pontos, tem um clube com 16, que é o Cruzeiro, tem o Corinthians e o Santos, que vem ali colado também. O Corinthians é o primeiro clube a encabeçar a zona de rebaixamento, então, a 2 pontos do Vasco, o Vasco der um vacilo ali, aí pode ficar encabeçar ali a zona de rebaixamento, cara. Então o Vasco tem que entrar focado. O Renato treinou ontem com a equipe, vai treinar hoje focado nesse jogo de amanhã. Tá ajustando ali as posições. Renato Gaúcho treinou o time ontem, vai treinar hoje, já focado no jogo de amanhã, que o Vasco tem que ter muito cuidado. Vai ser um jogo muito importante aí. O Vasco ganhando, dá um pulo lá para a tabela, ali ocupar o 8º, o 7º ou 8º colocado, dependendo do resultado da rodada. A provável escalação amanhã, galera, é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Cuiabano, Cuiabano está treinando com bola, esperamos que Cuiabano jogue amanhã, Cuiabano na lateral esquerda, Cuesta, Robert Renan na zaga, e aí vem Hugo Moura, no lugar do Calma Barro, que está suspenso, Thiago Mendes e Rojas. No ataque, pela lateral esquerda, Andrés Gomes, pela lateral direita, Adson, e, cara, centralizado, vem as dúvidas aí, ninguém sabe se o Renato Gaúcho vai colocar o DVD, o Brenner ou o Spinelli. Eu, na minha opinião, colocaria o Spinelli, porque o Spinelli mostra aí que é um jogador de área, um centroavante de área, jogador esforçado, está em todas as bolas ali, não tem bola perdida para ele, incomoda a zaga. Já o DVD não é um jogador de área, o Brenner vem muito lento. Então, galera, o Renato Gaúcho tem que decidir, tem que atender a torcida. A torcida quer um Spinelli como centroavante, a gente mostrou agora nos últimos 3 jogos que ele incomoda a zaga ali, chama a atenção da marcação da zaga, e a gente precisa de um jogador como ele, finalizador, centroavante, um centroavante nato, o DVD não é, e vamos esperar a escalação que o Renato, na minha opinião, seria o Spinelli, galera. Galera, por enquanto é só. Peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue aí para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil. Vascaínos e vascaína, galera. Ajuda vascaíno. Ok, galera? Tchau.